Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Dá para melhorar? Querem melhorar? Tá bom. Nós vamos fazer uma reflexão que sempre é recorrente. Né? Alguém aqui tem mágoa ou ressentimento? Que bom, ninguém. Se existe mágoa, se existe ressentimento, é que está faltando perdão. Mágoa e ressentimento, nós só nos livramos dela com perdão. Né? Porque às vezes o pensamento é assim, eu tenho a mágoa, eu tenho ressentimento, mas eu não acho que eu tenho de perdoar meu pai, minha mãe, porque ele não me deu o que eu queria, os afagos, né, a atenção, e aí a gente tem a mágoa e o ressentimento, aí a gente tem de perdoar. Né? Ah, mas eu como pai, como mãe, às vezes eu não fiz nada. Às vezes não fez mesmo, né? É porque a gente é melindroso. Às vezes a gente se magoa porque a vida não nos entrega o que nós estamos colhendo. Né? A semeadura é sempre opcional e ocorre o tempo todo. A colheita não tem como ser diferente. Ela vai vir e nós vamos ter de colher. E em determinados momentos a gente não gosta muito dessa colheita. Aí a gente magoa, entra no eu tadinho, né? O que é muito perigoso, a gente pode passar uma encarnação eu todinha. Ah, eu sou assim porque lá atrás a minha mãe, o meu pai, a minha avó, o cachorro da vizinha, sempre tem um motivo lá atrás que está trazendo, amarrou nas costas, jogou a mochila cheia de pedra e a ideia hoje é que a gente, pelo menos, se não conseguir jogar todas, pelo menos uma boa parte desse material, né, desse lixo emocional que nós estamos carregando. Tá? Então esse é o objetivo da nossa fala, do nosso raciocínio e na expectativa que você, assim como eu, possamos realmente olhar para dentro de nós, porque nós muitas vezes temos a tendência de fugirmos das nossas dificuldades, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, eu não tenho problema. Não, né? Se não tivesse problema, não estava encarnado. Nem nesse planeta estava. Então, se nós estamos todos juntos, nós temos de nos ombrear uns aos outros, né? E nós vamos nos amparando, nós vamos nos auxiliando, nós vamos nos conhecendo, nos amparando, para que nós possamos superar as nossas adversidades. Nós estamos aqui para nos melhorar. Tá? Isso não é egoísmo? Não, porque se eu melhorar, a vida dos meus filhos e da minha esposa melhora, concorda? E se cada um aqui se melhorar, a vida de todas as pessoas que estão no entorno também melhora. O raciocínio é simples. Tá? Então, esquece, não é nada de egoísmo, não. E outra coisa que a gente vai começar a trabalhar primeiro é a questão do auto-perdão. Às vezes, dentro da casa espírita, se tem um estudo, tem alguma coisa, fala, para onde você vai depois que você desencarnar? Eu vou para o umbral. Gosto. Né? Do ponto de vista, tem um certo sentido, porque nós estamos mergulhados no umbral. Né? Então, as colônias estão no beiral do umbral. Então, se você vai para uma colônia, a hora que você desce 2 degraus, você está no umbral. Né? É no umbral melhorzinho, depois tem os outros, o umbral médio e o umbral grosso, que são o que nós conhecemos como as trevas. Só que nós não temos de ter essa linha de raciocínio, de pensamento, porque nós vamos para onde os nossos pensamentos nos levarem, para onde nós acharmos que devemos ir. Então, muitas das vezes, nós cometemos algumas falhas e jogamos muito peso sobre essa falha. Porque a sociedade coloca, porque alguém falou, tá? E não é esse mecanismo. Todo erro tem a necessidade de nós fazermos o ressarcimento.
Esse ressarcimento vai vir em um determinado momento. Quando nós estivermos prontos, nós faremos esse ressarcimento. Tá? Então, toda adversidade, toda culpa, tá? E a culpa é uma das maiores brechas para o processo obsessivo que existe. Tá? Então, nós não podemos deixar essa porta aberta. Errou, identificou que existe um erro, começar o movimento contrário para fazer o ressarcimento, seja ele a quem quer que seja. Ah, mas a pessoa não está mais encarnada. Não tem problema, ela continua viva, ela só não está encarnada. Então, se tem alguma dificuldade, endereça o pensamento na solicitação, olha, e é como se você estivesse conversando, né? Mas não é a conversa de evocação. Ah, isso está na sua falta. Já mudou de endereço, está lá? Deixa lá. Não vai buscar, não. Não vai atrapalhar, não. Já atrapalhamos aqui, então não vamos atrapalhar lá. Então vamos conversar, vamos botar os nossos sentimentos em dias. A pessoa está desencarnada? É uma conversa madura, de adulto e com sentimento sincero. A sinceridade é o determinante de qualquer prece. Não precisa ter palavras bonitas, elaboradas. O sentimento é o determinante. Lembra do Adelino? O Adelino conta uma história de um cidadão que frequentava o centro e era analfabeto. E quando ele ia falar assim, mas como é que você faz para rezar? Ele falava assim, Chico. Né? Era uma história que o Adelino conta do Chico. Ele falou assim, eu saio para fora da tapera, olho para cima e falo, Jesus, eu sou José. A prece dele era essa. Segundo o Chico, ela saía como se fosse um trovão, de baixo para cima, rasgando o céu, porque tinha sentimento, tinha verdade, tinha emoção. Ele não precisava falar nada. Com quem a gente ama, às vezes a gente não precisa falar nada, é só olhar nos olhos e sorrir. Ou chorar junto. Né? Às vezes a gente chora junto. Não precisa. Quando alguém morre, né? O que eu vou falar? Não fala nada. Se não tem uma inspiração de falar alguma coisa, né? Senão vai fazer igual quando o meu sobrinho, que era bebê, desencarnou, a mulher da igreja, meu cunhado era evangélico. A mulher da igreja falou, eu não vim ver ele quando ele nasceu, agora eu vim me despedir. Olha que frase mal feita pela nós, né? Não tem o que falar, fica quieto. Né? Olha nos olhos, né? Dá um abraço. É só isso, não precisa de mais nada. Né? Vale muito mais do que 1000 palavras. Tá? Então, a questão do auto-amor, vamos trabalhar essa informação, vamos olhar para dentro de nós, reconhecer que errou é o primeiro fato. Né? É a primeira condição. Errou? Ótimo, já sabe que errou. O segundo passo, né, é trabalhar isso dentro de você no sentido, eu não errei muitas das vezes, foi porque eu quis. Eu errei porque naquele momento, naquela condição, naquela vivência espiritual que eu tinha, né, era o que eu conseguia entregar, eu não conseguia entregar mais. Hoje, uma pessoa mais madura, eu consigo refletir de uma forma diferente e ver que aquilo estava errado. Então é só um reconhecimento simples, não é para se martirizar, não é para jogar pedras em cima das costas. Quando nós entendemos que nós temos de levar todas as adversidades com leveza, com a maior leveza possível, nós passaremos a sofrer menos. A entender que esse ambiente que nós nos encontramos, que é essa encarnação, é só um local aonde os diamantes precisam ser lapidados. E nós estamos lapidando uns aos outros, através dos atritos que nós vamos exercendo com as nossas dificuldades, com as nossas limitações e com as nossas dificuldades. Dificuldades de novo, 2 vezes. Né? Então, tenhamos a compreensão que é perfeitamente possível superar. Ah, mas você não sabe o que eu fiz. Não importa. Sempre
haverá a oportunidade de redenção. Conta uma vez que chegou um indivíduo e foi até o Chico e ele estava muito aflito. Porque há 20 anos atrás ele tinha, essa história é verídica, ele tinha assassinado uma pessoa na região de Uberaba lá. E nunca acharam o assassino que era ele. Só que a vida passou, lembra do remorso, arrependimento, e aí ele foi até o Chico para pedir uma orientação, porque ele queria ir até a família e falar, olha, fui eu, né? O que o Chico fez? De jeito nenhum você vai fazer isso. Aí ele diz, mas como assim, né? E a gente, como assim? Depois de 20 anos, feridas cicatrizadas, você vai lá abrir, levar a dor de novo? Não vai não. Né? Começa a trabalhar no bem, começa a auxiliar, começa a fazer a transformação no entorno. Porque não é essa questão de eu devo para você, você deve para mim, e a gente fica nessa cobrança assim. Porque quem consegue entrar na linha do perdão, vai ocorrer o seguinte. #fui. É assim que funciona. Segue em frente. Porque quem perdoa, liberta. Quem liberta, avança. Vai embora. Porque se você perdoou, se aquilo lá te magoou, mas você já conseguiu trabalhar aquele emocional e aquilo já não pesa mais em você, porque nós vamos sempre lembrar, né, que perdão não é esquecer. Esquecer é amnésia ou Alzheimer. Né? Nós vamos continuar a lembrar do episódio por algum motivo. O que vai ser diferente é que a dor, ao longo do tempo, vai diminuindo. Só que para ela diminuir, nós temos de fazer a nossa parte, o nosso esforço. Né? Entender e botar. Dalai Lama fala que nós, ocidentais, temos dificuldade de perdão se não utilizarmos a compaixão. E é verdade. A gente tem a necessidade, então utiliza a compaixão. Né? Procura ver que aquela pessoa, assim como você, assim como eu, fez aquilo porque o preparo dela, a condição dela, no momento que ela fez aquilo, era limitado, era pequeno. Assim como nós. E aí você põe compaixão. Ela não tinha o entendimento. Não, mas ela fez por maldade. Então, a ignorância é uma maldade. Não importa. Porque quem perdoa, liberta. Quem não perdoa, né? Nós podemos emendar aqui e começar a falar de obsessão. Por quê? O que é um obsessor? Qual a única condição que o obsessor tem de ter para se tornar um obsessor? Não perdoar. Ele não perdoa, ele vira um vingador e ele passa a vida, a encarnação ou as encarnações perseguindo porque ele não perdoou. No dia que ele perdoar, ele vai embora. Na sala mediúnica, muitas vezes, eu, por hábito meu, pessoal, né, eu não peço para o espírito, perdoa. O tempo é muito curto. Eu não tenho ideia da dor daquele nosso irmão ali. Eu não sei se eu não estaria fazendo a mesma coisa, dependendo do que foi feito. Qual é o trabalho? Olha para você, olha como é que você está, porque algum médico vai falar, olha, ele está assim, assim, assim. Olha para você. Aí ele vai olhar para você, ele vai ver uma imagem refletida e ele vai ver um farrapo. Você não merece ficar assim. Ou seja, nós não merecemos ficar assim, com esse episódio, com essa energia, carregando, arrastando corrente, tão somente por causa do nosso orgulho. Que é o freio que não deixa com que nós vamos abrir essas portas e deixar com que isso flua. Mas você não sabe o que ele fez para mim. Pouco importa. Às vezes a coisa é pequena e nós alimentamos ela e ela vai ficar do tamanho de um dragão. Depende do que nós desejamos, do que nós queremos, de qual é o caminho que nós escolhemos. As escolhas são nossas o tempo todo.
Então, no auto-perdão, olhe para você e se você fez alguma coisa, trabalhe isso da mesma forma, mas com você. Né? Naquela época, com o que você conhecia, com a sua bagagem, você fez aquilo devido ao seu atraso naquele momento. Hoje, se você já está aqui, é porque você entende que tem caminhos a ser trilhados, que não basta ficar lá fora ganhando dinheiro para exibir coisas para os outros. Que a vida materialista é tão somente isso. É ganhar coisas e vencer na vida. Aí a vida, né, acaba, você chega do lado de lá com as mãos vazias. Porque todas as bugigangas que nós compramos, toda, né, carro, iate, fica tudo aí. Nós só levamos aquilo que aprendemos e o bem que fizemos. Mais nada. Absolutamente mais nada. Sofrimento, já tem uma casa, está quase se matando para comprar uma outra, para pagar uma outra. Para quê? Ah, mas eu não posso? Poder pode. Vale a pena? Progresso material é algo contra a doutrina? Não, de forma alguma. Desde que na tua vida tem um equilíbrio, você está progredindo materialmente, mas você também está progredindo espiritualmente, está tudo certo. Agora, se nós estamos vivendo só pendendo para um lado, né? Assim como também não adianta vir 8 vezes por semana no centro. Né? Tem que buscar um equilíbrio. Tá? O máximo que nós pudermos, mas também não esquecendo das outras coisas. Que nós estamos inseridos no mundo material, nós temos de vivenciar. O equilíbrio sempre. Olha como a gente está sofrendo com as questões de política, essas coisas. Por quê? Falta de equilíbrio. A hora que tiver o equilíbrio é o caminho do bem, a sensatez. Aí as coisas vão melhorar para todo mundo. Porque aí a gente consegue conversar. E conversando, eu cedo um pouco, você cede um pouco, a gente chega num denominador comum. E vamos seguindo em frente. Tá? Então olhe para dentro. Pegue esse lixo emocional, essa dificuldade, e entenda que era o que você dava conta. Feche os olhos por alguns instantes. Tá? Visualize essa energia saindo do seu peito, essa energia chamada angústia. Põe ela para fora. Põe do lado. Pega com a sua mão e joga fora. Joga fora, respira profundamente. Sente-se aliviado. Uma parte do processo está aí. Não tem de ficar segurando. Tá? A única forma de nós nos tornarmos pessoas melhores é compreendermos que as adversidades, as ofensas, os ressentimentos e as mágoas são processos necessários no estágio que nós nos encontramos. E trabalhar emocionalmente, né, e intelectualmente essas duas informações é essencial para que nós nos libertemos. A finalidade é libertação. Porque o ser liberto, ele vai para onde ele quiser ir. Vamos nos livrar também do tal do apego, porque às vezes algum ente querido já foi embora e você não perdoou Deus e está com birra com Deus e fica doente para afrontar Deus, não de forma direta, no inconsciente.
Então, se alguém partiu antes, e na nossa concepção achamos que não deveria, lembre-se que Deus não erra. Nós passamos por aquilo que precisamos passar, porém, o tempo que nós vamos passar por aquele processo, nós escolhemos. Porque nós podemos passar isso mais rápido, através do entendimento, através do trabalho no bem, através do auto-perdão e da libertação. Se nós usarmos essas ferramentas a nosso favor, o tempo é determinante, se ele vai ser maior ou menor. E se nós não usarmos nenhuma dessas ferramentas, esse tempo vai se alongar por um período muito grande. E o que ocorre conosco? Quando a raiva, a mágoa e o ressentimento fazem morada no nosso pensamento e no nosso coração, nós iremos adoecer. Isso é uma certeza absoluta. Mas não. Se nós não controlarmos, se nós não gerenciarmos, se nós não trabalharmos em prol de nós mesmos, nós adoeceremos. Vai ser o quê? Importa. Vai ser algo que nós produzimos. A nossa mente é muito poderosa. A sorte que a gente tem esse corpo que abafa. Porque senão a gente destruiria uma pessoa com a raiva e o ódio que a gente é capaz de sentir. O problema é quando a gente sente raiva e ódio de alguém, a carga emocional é gerada primeiro aonde? Em quem gera. Obviamente, quer dizer, o meu pensamento, eu cravei aquela emoção, gerei 100% e vou direcionar aquilo para o meu desafeto. Quanto vai chegar no meu desafeto? Não dá para mensurar, cada caso é um caso. Às vezes a gente está com uma raiva danada de alguém por algum motivo, e a pessoa está lá na praia, tomando caipirinha, comendo camarão, e a gente aqui, com uma capacidade de direcionamento pequena, guardando tudo aquilo ali, vai até cedrar a nossa raiva, nem chega no sujeito. Só que 100% fica conosco. Então é essencial mudarmos o quê? O foco. Quando a gente está com raiva e alguém fala assim, reza um pouco. Não dá vontade de pular no pescoço quando você está com muita raiva? E alguém fala, reza um pouco. Meu amigo, se eu tivesse uma condição de rezar, eu rezaria. Eu faria uma prece, mas eu estou com raiva. Então às vezes a gente não consegue fazer o que é melhor para aquele momento, Se você é muito raivoso, compra aquele saco de boxe, vai lá e soca o saco, tá? Que aí você evita de socar alguém. E não é brincadeira, não. Porque a gente precisa pegar aquela carga emocional, aquela carga negativa, e botar para fora. Mas de preferência não em cima da pessoa. Que é a questão da discussão. Das brigas nossas é quando? É com quem? É com quem nós amamos, quem está perto de nós, e na hora errada e do jeito errado. Sempre assim. Ou alguém já conseguiu discutir com alguém na hora certa e do jeito certo. Então, auto-perdão, esquece passado. Nós estamos no presente. Excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Presente. É o presente, é o aqui, é o agora que você tem de trabalhar, que eu tenho de trabalhar. Porque quando nós conseguimos manter na linha do tempo e espaço tudo na onde deve estar, nós nos sentimos bem. Nós nos sentimos aliviados. Nós iremos conseguir superar as adversidades que nós encontrarmos. Porque a vida é um ciclo. A vida tem o modo Fábio Júnior, vocês conhecem? O pessoal mais novo às vezes não. O modo Fábio Júnior sim, Fábio Júnior
a fila anda. Que ele casou muitas vezes, para quem não sabe, né? Acho que foram 7 ou 8. Então, quando um problema foi embora, virá outro. A vida é feita de soluções de problemas. Nós somos praticamente PhD em matemática, nós só não sabemos, né? Porque vai resolver um, a gente segue outro. Quando a gente não consegue perdoar, a gente pega um que é com carinho, assim, um ursinho que vai dormir conosco, né? Que é onde a gente vai alimentar os sentimentos negativos que vão nos prejudicar. Então vamos soltar todos esses. Eu não sei qual é o seu, eu só sei quais são os meus, né? Alguns eu já consegui trabalhar, outros estão meio que enroscados. Mas somente ação, movimento em prol de aprender como nós funcionamos, do nosso autoconhecimento, é que vai fazer com que nós superemos essas adversidades. O Divaldo relata numa das palestras deles que num determinado local que ele ia, ele conhecia uma pessoa que relata essa história. Havia uma mulher, essa mulher tinha uma condição financeira muito boa, então ela fazia check-up todo ano, né? E todo ano ela parava na frente do médico e falava assim: doutor, a hora que ele ia abrir os exames, eu estou com câncer, né? Depois de 20 anos, ela fez essa pergunta, ele olhou para ela e falou assim: até que enfim você conseguiu. Depois de 20 anos você conseguiu o seu feito, né? Ele deve ter sido mais sutil, não ter falado igual eu falei, né? Agora, percebe que a proteção divina é tão grande que às vezes a pessoa está se martirizando ao longo de anos, ao longo de décadas, para lá na frente construir. Ah, esse câncer é kármico? Não, esse câncer é uma construção dessa vida, de todos os esforços e determinação que a pessoa colocou. Pode ser que tenha vindo de outra, em outros casos, pode. Que é o quê? O expurgo dessa energia que está conosco e que precisa ser colocada para fora, que precisa sair. Assim como uma série de coisas saem pelas secreções, não é? Por isso que a gente faz exame de sangue, exame de urina. É ali que vai ver o quê? A saída daquilo que está nos fazendo mal. Essa casa tem inúmeras condições de ajudar nesse processo. O passo de tratamento, por exemplo, é um. Ah, mas eu não estou doente. Então, mas às vezes essa mágoa está doendo tanto, está incomodando tanto, que ela vai virar uma doença. Então não é melhor começar a tratar antes? Né? A questão da fitoterapia é a mesma coisa. A fitoterapia, os florais, a homeopatia, são remédios que às vezes o médico alopata não valoriza muito, por quê? Trabalha os elementos sutis, vai atingir o perispírito, né? Enquanto o remédio químico só atua no corpo físico. Ponto, acabou. Né? Lá no Ailuz, uma época, quando a gente estava fazendo um determinado atendimento, teve uma pessoa que estava num processo de depressão, o médico trocava remédio, nada resolvia, as coisas só pioravam, né? Ela começou um tratamento espiritual, o remédio que não fazia ela dormir, né? Em questão de 2, 3 dias, começou a fazer ela dormir 15, 16 horas. Aí tinha de voltar no médico e falar: agora o remédio está fazendo muito efeito. Por quê? Porque ele foi aumentando a dose e estava do lado espiritual tudo travado, tudo segurando. A hora que começou a diluir as questões espirituais, o remédio começa a fazer efeito. Então tudo é um processo que nós temos de cuidar da matéria e do espírito. Tá? Nós vamos ter de atuar sempre observando essas duas condições. Não levando tudo para o lado místico, tudo é espírito, tudo que acontece na minha vida é porque tem um espírito querendo me atrapalhar. Ora, não é um vingador? Se é um vingador, ele está se vingando. Você está se vingando, está no direito dele, né? Há um tempo atrás,
Nós atendemos aqui uma pessoa e ela chegou aqui e falou, faz 4 anos que eu não durmo. Eu não consigo dormir direito, tomo tudo remédio, fui médico, fui na igreja A, na igreja B e tal. Né? E não se libertando do problema. Quer dizer, ficar sem dormir é terrível. E aí aquela condição, né? Tem um espírito mau querendo me prejudicar. No caso tinha 3. Né? Mas não era espírito mau. Como é que diz? Era tudo parça de ontem. Né? De encarnações anteriores era tudo companheirão, tudo amigo, saía no mesmo bando. Ele encarnou, os outros 3 não, num dado momento da vida se encontram, os 3 horas e falam, ele lá, ó. Vamos para ele, e agora nós podemos, através dele, ter as sensações dos encarnados, né? Aí ele passou 2, 3, 4 anos nessa percepção. Não eram inimigos, eram os compadres de antigamente. E às vezes nós transformamos em compadres, né? Em pessoas que vão ficar próximos a nós, algemados, esses indivíduos que nós não perdoamos. Interessante, né? Não é difícil. O que é difícil é combater o orgulho. Porque você sabe o que ele fez para mim? Você sabe o que ele falou para mim? Você fala como ele me falou? Aqui dentro da casa assim, ele vira e mexe, tem um melindrim, né? A pessoa falou num tom de voz um pouquinho mais alto, falou alguma coisinha, né? Falei, não foi tanto assim, né? Mas é que eu sou de cristal. Né? Eu não posso... às vezes você está lá fazendo uma atividade, você imagina na feijoada ou na pizza, de repente, em determinado momento, você está naquela correria fazendo alguma coisa, falou, pega lá para mim. Né? Não teve o por favor e nem o tapete vermelho. Já é o suficiente para alguém, de repente, começar a se chatear. Nós quebramos muito fácil. Nós temos que ser mais resiliente. Você não sabe o que a pessoa passou naquele dia. Você não sabe a preocupação que ela está tendo com alguma outra coisa. Não houve maldade. Grande parte das coisas que nós necessitamos perdoar são de coisas que, na verdade, nunca existiram, de problemas que nunca existiram, mas que nós absorvemos ressentimento e mágoa daquele processo e precisamos nos libertar daquele processo, dessa mágoa e do ressentimento. E aí nós temos de fazer esse movimento de perdoar, né, para que nós possamos seguir em frente. É a única forma. Não tem outra. Lembra que eu falei? Você vai falar com o obsessor, você fala, olha, cuida de você. Aí, numa boa parte dos casos, chega, mas ele matou os meus filhos. E há quanto tempo você não vê seus filhos? Nunca mais os vi. Né? Você os amava? Porque aí você começa a trabalhar a emoção do sujeito para ele sair do padrão vibratório. Lembra da raiva? Quando está com raiva a gente não faz prece. Aí ele baixou o padrão vibratório, lembrou dos filhos, lembrou do amor, o ódio passou, ele teve o quê? A visão espiritual expandida, ele consegue olhar na sala, ele consegue ver os filhos que ele achou que ele está morto. Como ele está esperando que os filhos, e ele está vivo, está morto e vivo, os filhos, logicamente, estão mortos e estão vivos, quer dizer, só estão vivos. Aí ele vê os filhos, aí ele, nesse momento, quando é muito grande, nem precisa perdoar, nem precisa pedir para que ele perdoe, na verdade, né? Porque o que a gente vai falar? Falar, você tem 2 opções. Ficar com quem você ama e há tanto tempo você não vê, ou ficar atrás dessa pessoa que você odeia. Falando assim, parece tão simples, né? E, aliás, é simples. É que nós damos um jeito de não valorizarmos todas aquelas coisas que estão ao nosso redor, a nossa família, e quando a gente não entra na linha do perdão, a gente fica uma pessoa rabugenta, aí quem aguenta é a esposa, quem aguenta é os filhos, são os filhos, né? E nós vamos
conosco, aonde nós formos, nós vamos levando o quê? Levando as queixas, as reclamações. Porque a hora que a gente consegue o equilíbrio, a gente reclama menos. A gente começa a viver o presente. Lembra? Excesso de passado, excesso de futuro. Depressão, ansiedade. Presente. Fica tranquilo. Mas tem de fazer isso. O sol continua a brilhar, a terra continua girando em torno. Né? Tudo continua do mesmo jeito, não adianta se afobar. É o seu tempo. A bem da verdade, é o tempo de Deus, é o tempo do equilíbrio. O resultado de nós efetuarmos essa nossa luta e nós conseguirmos superar essa adversidade, é que nós seremos pessoas mais felizes, pessoas mais equilibradas, pessoas que vão conseguir pensar e resolver os seus problemas no menor espaço de tempo, porque aquilo que não tem solução, solucionado está. Mas eu não tenho como pagar essa conta, então não pague. No devido tempo, quando você puder, você vai lá e faz. Mas não adianta ficar na aflição. Porque tudo tem o tempo. E o tempo de Deus é o tempo do bom senso, do equilíbrio. Então, a felicidade, a alegria de viver, o contentamento de olhar à sua volta, porque nós fixamos a nossa mente em 2, 3 ou 4 problemas, quando muito, e nós esquecemos de umas 32 coisas boas que estão à nossa volta, que são as plantas que estão florindo no jardim da sua casa, mesmo que você não faça muita coisa por elas, que é a sua família que continua contribuindo com você, às vezes tendo de aguentar e tolerar o mau humor, né? O pôr do sol e o nascer do sol estão lá. Cabe a nós olhar. As estrelas, eu solto meu cachorro às 5h30 da manhã para a rua. E é uma beleza. Você olha aquilo ali. Né? De qual será que eu vi? Né? Porque nós não somos daqui. Eu acho engraçado ter medo de ET. Nós não somos. Poucos são os terráqueos aqui. Pouquíssimos. Mas isso é uma conversa para outro dia. Né? Nós estamos fazendo jornadas de um mundo para outro, né? Trilhando as estrelas e chegamos aqui. E aqui tem de ser a nossa redenção. Aqui tem de ser o nosso mudar, o nosso crescer e o nosso começo de amar. Porque a hora que nós começarmos a amar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, mesmo com as imperfeições dela, senão cai na mesma situação, mesmo de falta de frango. Vai lá fazer um seminário, aí chega uma mulher para ele e fala assim: Divaldo, ora para mim arranjar um homem perfeito. Ele estava inspirado, ele falou assim: e você, mulher perfeita para quem é? Ela falou: deixa quieto. Ela respondeu isso para ele. Né? Então, nós somos imperfeitos e o pouco daquilo de bom que nós, porque todos nós temos coisas boas, todos nós, né? Então aquilo que de bom nós já temos, isso tem de ser a nossa estaca de que é uma das coisas que vai nos manter firmes no nosso caminho, no nosso trilhar, porque a hora que nós cairmos, nós vamos levantar. É simples assim. Não tem de ficar no chão chorando. É saber que em todo momento difícil, depois que passa essa primeira raiva que a gente não consegue orar, né? Porque essa raiva diminui em um determinado momento, essa adversidade, essa dificuldade que nós estamos passando vai ser superada.
Uma vez eu estava em Neves e eu assisti uma palestra lá no centro do Newton, que faz as psicografias, uma moça chamada Rosângela. Até trabalhei com ela, nunca consegui o contato dela para ela vir fazer a palestra que ela fez naquele dia lá. Eu achei assim, maravilhosa. Né? E ela relatando que ela fazia... Ela morava no Nazaré, igual eu morei ali. E ela relatando um episódio que aconteceu com o doutor Aguinaldo. Né? Ela frequentava o Francisco de Assis e ela frequentava uma casa de repouso que tinha ali no Nazaré também, que é onde ela morava. E havia um senhor relativamente jovem, ele não era idoso. Eu não sei se ele era... Eu acho que ele era paraplégico. E ela ia visitar aquele local e era impressionante, porque aquele cidadão, assim como o nosso Jerônimo aqui, né? Apesar da adversidade, apesar de estar numa cadeira de roda, apesar de não ter a liberdade que todos nós temos aqui, né? Ele estava sempre contente. As pessoas iam lá e falavam, vou lá fazer minha caridade, visitar lá, né, o pessoal. Aí chega lá, você vê uma pessoa mais alegre que você, mais otimista que você fala, meu Deus do céu, dá até um constrangimento, né? Ou senão, vou assistir uma palestra no centro, né? Já desencarnou, mas pensou, aí chega lá, está o Jerônimo, deitado numa cama, tetraplégico, sorrindo, cantando, e eu fui lá para tomar um passe, porque eu não estou muito bom. Dá um constrangimento? Não dá? Eu fico, falei, nossa, esse indivíduo com essas adversidades entrega tanto, e eu estou aqui me queixando, me reclamando. Mas voltando. E esse cidadão alegre, conversava, lia muitos livros espíritos, e conversando com ela, falava, você frequenta o centro, doutor Aguinaldo, eu gosto muito dele, será que você não podia trazer um livro autografado por ele para mim? Não, claro, eu tenho certeza que ele vai fazer, né? Que ele vai autografar o livro. Aí ela foi falar com ele, lá no centro. Aí ele falou assim, não, vou fazer melhor do que isso, né? Eu vou lá visitá-lo. E ele foi. Aí aquele cidadão ficou numa alegria, uma visita, né? Numa alegria, numa felicidade, num contentamento, né? E o doutor Aguinaldo é um sujeito muito corajoso, né? E aí ele perguntou assim, doutor, será que eu vou conseguir chegar andando do lado de lá, né? Aí o doutor falou assim, eu tenho certeza que você vai chegar do lado de lá correndo. Sempre a inspiração, né? Fim da visita, passam-se alguns poucos anos, esse nosso irmão, né, na cadeira de roda, alegre, feliz, contente, levando só benefícios a todas à sua volta, né? Desencarna, passa um tempo, essa colega nossa trabalha numa sessão mediúnica, o médium começa a falar com ela e, no caso, o nosso irmão, ele falou, você não lembra de mim? Aí ele está de sacanagem, né? Está falando por pouco da médica, como é que vai lembrar? Aí ele falou assim, mas vem, começa a vir a intuição. Aí ele falou assim, mas quem é você, né? Lembra de tal episódio? Aí ela contou o episódio, né? E fala para ele que eu cheguei aqui correndo. Como nós vamos querer chegar lá de lá? Reclamando, resmungando ou correndo? Então, liberte-se. Ame a você mesmo. Perdoe a você mesmo. Você errou, eu também erro. Todo mundo faz bobagem. Não, a gente não estava aqui. Continue a sua jornada. Olhe para o espelho de manhã, a hora que você levantar, e fale assim, eu te amo. Nós vamos vencer juntos. Siga em frente.
Todos nós somos capazes de ter uma vida melhor que nós temos. Basta nós focarmos nas coisas que são salutares e benéficas. Problemas, modo Fábio Júnior, vem um, vai outro, não tem problema, vamos esperando, conforme dá. Gratidão a todos vocês, sejam felizes e que Deus abençoe a todos. Que assim seja.